E hoje nós vamos continuar nesta série sobre a lei de Deus, indo para a nossa aula de número 8, onde nós falaremos sobre o primeiro mandamento. Vamos começar a partir de hoje, então, a falar de cada um dos mandamentos e a explorar cada um dos... Essa oitava aula, né? O primeiro mandamento. Nós vamos falar mais especificamente sobre este mandamento que está registrado lá em Êxodo, capítulo de número 20, os versículos 2 e 3. Na verdade, o primeiro mandamento está expressamente dito no versículo de número 3, mas nós incluímos o versículo 2, que é considerado o prefácio, a introdução dos mandamentos, como a parte desta aula, porque ele tem tudo a ver com o primeiro mandamento. Então, lá em Êxodo, capítulo 20, onde estão registrados os 10 mandamentos, os versículos 2 e 3 dizem assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Mais especificamente, o primeiro mandamento de Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar, pedir a direção de Deus para nós hoje, para esse estudo da sua palavra e para todo este domingo, né, que vamos gastar na sua presença. Pai, nós pedimos-te que o Senhor seja conosco, que a tua graça esteja sobre nós e que ao estudar este primeiro mandamento, nós venhamos a compreender verdadeiramente, ó Deus, o que queres de nós e qual é, de fato, qual deve ser a nossa postura em relação a Ti, que está tão expressamente manifesta nesse primeiro mandamento. Dá-nos uma compreensão disso por meio do Teu Santo Espírito. E ao longo de todo este domingo nos abençoa, ó Deus, a cada irmão no seu lar, com sua família, no culto doméstico, nas atividades deste domingo, que seja, ó Deus, de fato, um domingo santo, reservado para o Senhor, um domingo de renovação da fé, ó Deus, de louvor, de adoração, de união da família, que assim seja, ó Deus, em cada lar. Nós assim pedimos e já te louvamos o nome do teu bendito Filho Jesus Cristo, por quem oramos. Amém. Irmãos, nós já temos aqui explorado em todas as aulas anteriores o conceito de lei, a aplicação da lei, os propósitos da lei e a nossa relação como crentes da nova aliança em relação à lei. E tudo isso serve de base para que nós entremos agora no ensino sobre os mandamentos. Estas aulas agora sobre cada um dos mandamentos e o ensino de cada um dos mandamentos, ela se fundamenta em tudo aquilo que nós já vimos até aqui. O que é fundamental, mais fundamental para nós, é este conceito de lei moral que já falamos aqui, que é aquela lei que nós chamamos de lei absoluta, de lei intrínseca da criação, aquela lei que o Senhor Deus estabeleceu como o reflexo de si mesmo, da sua santidade, em toda a sua... que ele escreveu numa tábua de pedra. A lei moral já existia no Éden, e após o pecado do homem, o Senhor Deus aprove manifestá-la de uma maneira bem explícita e resumida nas 10 palavras da lei, ou nos 10 mandamentos, que ele deu a Moisés no formato de tábuas de pedra. Essa lei moral, ela é a base de toda a lei que Deus deu a Moisés. É a base da lei cerimonial, dos preceitos religiosos da antiga aliança, e ela é a base dos preceitos civis, a aplicação para a vida comum, cotidiana, para os negócios, para os crimes, para todo o que tange a vida do povo de Israel como uma nação política, né? Esta lei, ela se fundamenta na lei civil, na lei moral, desculpa. Então, a lei moral, ela é a base da lei civil, ela é a base da lei cerimonial, ela é o fundamento daquilo que Deus expressa na lei dada a Moisés, quanto ao modo que Israel deveria praticar a sua religião e viver a sua vida civil.
Entretanto, esta lei moral, como já dissemos, não é algo novo, ela é da criação, ela é uma lei da criação. É a lei moral que Adão quebrou, foi a lei moral que Adão quebrou. Quando Deus deu a ele o mandamento da obediência, ele estava incluído nesse mandamento da obediência, na verdade, todos os mandamentos da primeira tábua, por assim dizer. Tudo aquilo que é requerido do homem na primeira tábua da lei, que são os mandamentos verticais. E assim, Adão, tendo quebrado esses mandamentos, ele quebrou toda a lei. Nós já vimos aqui que a transgressão da lei, ela não é transgressão de um único mandamento. Quando alguém quebra um preceito da lei, ele está se fazendo, portanto, alguém que quebrou toda a lei. Alguém que quebra um mandamento, quebra toda a lei, não quebra apenas um único mandamento. Ele se torna passível de ser julgado por toda a lei, é aquilo que nós vimos. E é por isso que é impossível ao homem, debaixo do estado do pecado, obedecer completamente à lei, por causa da sua inclinação ao pecado, mas por causa também deste preceito de que a justiça que é preciso haver decorrente da lei, ela é uma justiça plena, total, ela é uma justiça integral. E só houve um que a cumpriu, que foi Jesus Cristo, tendo nascido sem pecado, viveu em plena obediência, morreu obedientemente, puro e santo, e assim ele pagou o preço dos nossos pecados, sendo um sacrifício reto, né? Um sacrifício total, sacrifício obediente, da obediência plena que era requerida pela lei moral. E é por isso, então, que aqueles que creem no seu sacrifício, eles deixam de cumprir a lei como um meio deles tentarem se fazer agradáveis a Deus. Então, quem crê em Cristo deixa de ter sobre si aquele peso de seguir a lei para ser agradável a Deus. Ele não passa a ver mais o seu relacionamento com Deus como mediado pela lei, mas sim mediado pela graça. Ele não se relaciona a Deus por meio da lei, mas agora mediante a fé graciosa no sacrifício do Senhor Jesus em seu lugar, que permite a ele um acesso direto a Deus. Isso não quer dizer, entretanto, que a lei ela perde completamente qualquer propósito na vida do cristão. Como nós já vimos aqui, a lei ela aponta o caminho de retidão, ou seja, aquilo que Deus quer de nós. Ela aponta o nosso pecado e nos permite, assim, apontando o pecado, voltarmos para o caminho certo, buscarmos o perdão, a reconciliação. E a lei, ela nos leva cada vez mais a Cristo. A lei não é oposta a Cristo. Cristo veio para cumprir a lei e, tendo cumprido toda a lei, conquistou para nós um sacrifício. Ele disse que ele não veio revogar a lei, estabelecer uma nova, mas veio cumpri-la. Aquela lei absoluta, lei moral, lei intrínseca da criação, a obediência plena ao Pai, ele cumpriu em nosso favor. E tendo cumprido esta em nosso favor, ele nos dá de graça esta obediência. Porém, isso não quer dizer que nós, ao olhar a lei como um caminho de retidão e ao ver a nossa incapacidade de cumprir a lei, somos assim, então, chutamos a lei de lado. Pelo contrário, a lei, ela nos faz com que nós venhamos, que nós, assim, vamos a Cristo, então tomemos a atitude de ir a Cristo, e indo a Cristo e recebendo a Cristo pela fé, nós passamos a usar a lei de uma maneira diferente. Nós passamos a usar a lei como uma medida do nosso amor para com o nosso Deus, né? A lei toda se resume no amor. Então, nós não seguimos a lei por obrigação, nós seguimos a lei por amor. É por isso que nós não tomamos a lei como um cerceio da nossa liberdade, né? Como uma limitação, como uma cadeia, como uma prisão. Até porque ela perdeu o seu aguilhão, né? O seu ferrão, que é a morte. Para nós, ela é agora um instrumento da graça de Deus por meio de Cristo, e em resposta, ela é o modo de nós o adorarmos, o servirmos. Ele é um modo da nossa gratidão. Aqui nós vimos o Catecismo de Heidelberg, mais especificamente ao fim da última aula, nós falamos sobre isso, sobre essa expressão do nosso louvor, da nossa adoração. Citamos aqui também
um outro catecismo, o catecismo de Genebra, em que Calvino fala exatamente que esta é a melhor parte da nossa adoração, a nossa obediência, o nosso arrependimento, as nossas obras, o servir a Deus com todo o nosso coração. E aí está a expressão do amor. Um pregador, falando sobre a lei de Deus, ele disse que o nosso amor, ele precisa ser mediado por lei. Isso é um conceito muito interessante. A partir daqui nós vamos pular, então, para diretamente falar do primeiro mandamento. Ele diz assim: o amor precisa de lei para instruir a sua compreensão. Repito, o amor precisa de lei para instruir a sua compreensão. Em certo sentido, ele diz, o amor é suficiente. Mas olhando por uma outra perspectiva, precisamos confessar que o amor não é suficiente, porque ele necessita da compreensão que vem da lei. O que este pregador, quando prega sobre o primeiro mandamento, este é um sermão que ele pregou sobre este primeiro mandamento, ele quer dizer, é uma expressão, uma frase muito interessante, que resume muito bem o espírito daquilo que nós estamos falando aqui e que deve servir como bússola para nos guiar. O amor precisa de lei. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, quando fala do amor, de fato ele diz que o amor não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. O que o apóstolo está dizendo, é a mesma coisa que este pregador está dizendo, é que o amor, ele não é regulado pelos nossos sentimentos internos, mas por parâmetros objetivos que Deus estabeleceu. Nós não amamos a Deus do modo como nós queremos amar. Nós não estabelecemos o modo como nós queremos amar a Deus. Eu amo a Deus e eu vou amar a Deus assim, da minha maneira, do meu jeito. Amor, irmãos, que nós damos, seja a Deus ou qualquer outra coisa, ele não é estabelecido pelos parâmetros que nós criamos. Eu vou amar de tal modo. E daí decorre muitos dos nossos conflitos, muitas vezes conflitos de casais, quando um dos cônjuges acha que está fazendo um grande trabalho, que ele, de fato, ele se doa, ele se dá, porque ele está amando segundo os parâmetros que ele próprio estabeleceu. Ele não está se atentando para o fato de que o amor estabelece um parâmetro muito superior que está além dele, além do seu coração, ou dos seus critérios, ou da sua mente. É por isso que nós precisamos de uma lei que nos instrua e nos dirija no modo de amar. Ora, os homossexuais fazem uma defesa, uma apologia do seu comportamento, dizendo que eles só querem amar e que nós devemos deixá-los amar. Ora, não pode haver amor sem haver retidão. Não pode haver amor que não seja dirigido nem balizado pela justiça e pela moral que vem do próprio Deus. É aí, portanto, que nós devemos olhar para os 10 mandamentos como aqueles mandamentos que regulam o nosso modo de amar a Deus e que provam o nosso modo de amar a Deus. Eu amo a Deus, eu amo ao Senhor. Bom, o apóstolo João, já temos falado aqui, vamos insistir nesse ponto bastante, porque ele é uma grande referência para entendermos a lei e amor. Ele diz lá em 1 João 4 que você não ama o seu irmão. Se você não ama o seu irmão a quem vê, você não ama a Deus a quem você não vê. Ou seja, ele estabelece um parâmetro muito concreto, que é o amor ao nosso irmão, para dizer que, olha, se você não ama o irmão, você não ama a Deus. Então, o amor, ele é regulado pela lei que Deus nos dá. Ele é regulado e regulamentado por aquilo que nós devemos fazer. Pensemos aqui numa criança que ama o seu pai e a sua mãe, e ele sai pulando de quintal em quintal na sua vizinhança e arrancando as flores mais bonitas que há no quintal dos seus vizinhos para dar à sua mãe, porque ele ama profundamente, né? E aí ele traz, aqui minha mãe, aqui estão, a flor aqui que eu catei lá no quintal do seu José,
lá no quintal da Dona Margarida, lá no quintal. Ora, é admirável esse amor, né, deste filho pela sua mãe, e nós até acharíamos isso fofinho, né? Olha só que coisa, né? É uma arte amorosa. Mas nós sabemos que isso é errado. É errado que uma criança pule no quintal dos seus vizinhos e arranque as flores que eles estão cultivando. Não é correto. É nesse aspecto que o pai e a mãe têm que corrigir o amor do seu filho e dizer: meu filho, nós sabemos que você nos ama. Mas o que você fez é errado. Você não deve pular no quintal do vizinho para expressar o seu amor. Na verdade, esse é o amor fácil, ou a maneira fácil de tentar manifestar o seu amor. Não é assim que nós, como povo de Deus, devemos viver. É por isso que quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós não temos ali um mandamento assim negativo, impositivo, limitador, que nos amassa, nos empurra. Primeiro porque ele não tem mais o seu aguilhão, ele não nos mata mais. Cristo já cumpriu a lei em nosso favor, nós estamos livres de obedecer a lei como uma obrigação para a salvação e vida eterna. Mas agora nós olhamos para os mandamentos como aquilo que agrada a Deus, a esse Deus a quem nós amamos. E aí, portanto, nós obedecemos este Deus. O primeiro mandamento, este primeiro mandamento, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim, ele é prefaciado por aquela expressão, né? Ele tem uma introdução, que é aquela expressão do versículo 2, que é: eu sou Jeová, eu sou o Senhor, nas nossas Bíblias, de caixa alta, ou seja, Jeová, Yahvé, o nome de Deus. Eu sou Jeová, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o que fundamenta eu e você não termos outros deuses, não é apenas uma questão ontológica, nós vamos falar disso já, mas, primeiramente, Deus coloca aqui como base este relacionamento pessoal de Deus, que, amando o seu povo, salva o seu povo, o tira da escravidão, o tira da casa da servidão, tira-o do Egito e que o traz para cá. Deus se identifica aqui nesse mandamento como Jeová, Yahvé, né? Talvez seja uma outra maneira de falar esse nome, porque nós realmente não sabemos como esse nome se pronuncia, nós só temos as consoantes, nós não temos as vogais. Então, talvez ele pudesse ser Jeová, ou Yahvé é possivelmente a vocalização mais correta, pelo menos com o conhecimento que nós temos do nome de Deus. Este nome que aparece lá em Êxodo 3. Êxodo 3, quando Moisés diz assim: eu vou lá falar com Faraó e libertar o teu povo, ó Senhor, no Egito, mas em nome de quem eu vou? E Deus diz: você vai em nome de Yahvé, você vai no nome de Jeová, você vai no nome do eu sou o que sou. E este é o nome de Deus que aparece quando Deus está honrando as suas promessas da aliança. Lá em Êxodo 6, o Senhor Deus, antes de libertar o povo do Egito, ele faz uma afirmação semelhante. Quando ele primeiramente envia Moisés para falar com o rei do Egito, após Moisés ter falado com o rei do Egito, o rei do Egito se nega a libertar o povo e ainda aumenta o trabalho deles, ainda dificulta ainda mais aquele trabalho que já era penoso. E os israelitas reclamam com Moisés e Arão, e então Moisés fala de novo ao povo e diz assim, em Êxodo 6, vamos começar lendo aqui a partir do versículo 5. Ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão.
E vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou Jeová vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Então, eu sou Jeová. Sabereis, né? Quer dizer, vocês conhecerão, e esse conhecer é a ideia de não só saber de um fato fortuitamente, mas a ideia de experimentar profundamente este relacionamento de intimidade. Eu vou libertar vocês. Por amor que tenho, em fidelidade à minha aliança, eu vou libertar vocês e vocês saberão que eu sou Jeová, que vos tiro de debaixo deste peso das cargas do Egito. Essa é uma promessa que foi feita quando o povo ainda estava completamente debaixo do jugo dos egípcios. Depois, novamente, em Êxodo capítulo 16, o Senhor Deus fala de novo, quando o povo foi liberto do Egito, atravessou o Mar Vermelho, entrou no deserto, e lá no deserto o povo tem sede e tem fome, e ele reclama de Deus, e Deus manda o maná, e Deus manda as codornizes, e mandando o Senhor Deus diz assim: tenho ouvido as murmurações, Êxodo capítulo 16, versículo 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartareis, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou Jeová, Yahvé vosso Deus. Eu sou Yahvé vosso Deus. Vocês saberão que eu sou o Senhor. E isto aqui acontece antes do povo chegar no Sinai. Antes deles chegarem no pé do Monte Sinai, quando então Moisés vai subir um monte e lá ele receberá a lei de Deus, os 10 mandamentos escritos em tábua de pedra. Aqui são 2 ocasiões em que Deus diz e mostra ao povo que Ele é o Deus da aliança, que Ele é o Deus fiel, que Ele vai cumprir. E Ele coloca o seu nome ali. O seu nome é como se fosse um selo de garantia, por assim dizer, né? Para a gente não falar de uma maneira desrespeitosa nem blasfema ao nome de Deus, usando essa analogia, mas ele é a garantia, né? É a garantia que alguém dá do seu nome. Olha, isso aqui tem a marca, né? Foi fulano de tal que falou, né? Quando a gente usa o nome de alguém para ter credibilidade em algo, de uma informação, ou usa o nome de alguém para conceder um favor, olha, foi fulano que me mandou aqui. Esse é o nome de Deus, é o nome do Senhor Deus que dá credibilidade a quem Ele é, pelo que Ele tem mostrado, pelo que Ele tem feito. Eu sou o Senhor, é o seu nome. E é por isso que quando então lá nos 10 mandamentos, o Senhor Deus diz assim, né? Eu sou Jeová, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O que Deus está dizendo é, lembrem que eu sou Jeová, o teu Deus, o Deus da aliança, o Deus que foi lá no Egito te buscar quando vocês estavam sendo oprimidos, massacrados, maltratados. O que quer dizer, irmãos, que o Senhor Deus está colocando os 10 mandamentos como uma atitude, uma postura de resposta que o povo de Deus tem que ter a Ele, dar a Ele, pela salvação. Quando Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, Ele está colocando-se como aquele Deus que amou o seu povo, o Deus da aliança, que lhe deu estas leis e que espera que este povo, então, o responda, que espera que este povo o trate como este Deus que os tirou do Egito, da casa da servidão. Isso não é diferente de nós, irmãos, para nós hoje. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, nós temos que pensar em que estes mandamentos, eles são mandamentos do Deus que nos ama, que nos tirou do Egito, que nos conduz em todo o tempo, que dá-nos o maná, que nos dá as codornizes, que em todo o tempo está nos guiando e conduzindo, e ele é um modo apropriado como nós nos relacionamos e manifestamos o nosso amor para com o nosso Deus. Se nós amamos o nosso Deus, nós temos que ser obedientes à sua lei.
Se nós amamos verdadeiramente ao nosso Deus, nós temos que manifestar esse amor por meio de lei. Isso não quer dizer, irmãos, que Deus ele está preocupado com o cumprimento externo das leis apenas. Muitos fazem uma briga, uma disputa, criam aí uma disputa entre sentimentos e emoções e conhecimento doutrinário ou obediência aos preceitos da Escritura, e eles colocam as duas coisas em oposição, né? Como se alguém que tivesse um deles fosse mais valioso. Então, alguns dizem assim, os presbiterianos, eles falam muito de doutrina e tal, têm um conhecimento, uma cabeça, assim, teológica e espiritual desse tamanho. Mas irmãos de outras tradições, que são mais da experiência, ou da oração, ou disso ou daquilo, é como se eles tivessem um coração grande. Então, fazem aquela disputa entre mente e coração, quebrando a fé e esse dualismo. Mas, na verdade, irmãos, o que a Escritura diz é que quem tem coração tem também na cabeça e tem na prática, nos seus braços, nos seus pés. Quem pratica só com as suas mãos e com os seus pés, mas não tem no coração, ele é hipócrita, ele é semelhante aos escribas e fariseus. E, na verdade, é impossível que alguém seja hipócrita toda uma vida. É impossível que alguém consiga, por longo tempo, ser hipócrita. Raramente isso acontecerá. A hipocrisia, ela é sempre limitada. O hipócrita, ele logo cai. Ele pode levar aí algum tempo, anos talvez, mas ele logo cai. Ao fim, a sua vida será manifesta, é revelado, porque é impossível manter a hipocrisia em todo o tempo. E outra, mentira, o engano, o pecado, ele alcança aquele que comete, ele corre atrás e ele finalmente alcança. Então, é impossível que alguém seja a vida inteira hipócrita. Então, a hipocrisia é aquela atitude daquele que obedece à lei, que vem à igreja, que participa dos cultos e que procura seguir os mandamentos, mas que cujo coração ainda está se prostrando diante de ídolos na sua vida, que ainda está escravizado por pecados na sua vida, que são ídolos, aos quais ele se prostra, aos quais ele se dá, e ele está fazendo aquilo que o Senhor Jesus falou lá no Sermão do Monte, que é servir a dois senhores. E aí Jesus diz, não dá para ficar servindo a dois senhores o tempo inteiro, porque vai chegar um tempo em que ele vai se agradar mais de um e deixar o outro em segundo lugar, e ele vai manifestar, na verdade, qual é o Senhor principal da sua vida. Então, a hipocrisia, que é a ideia de, eu não mato, não roubo, de uma moralidade, o legalismo, aquele que se avalia pelo seu cumprimento externo da lei, é o legalista. Ele é um hipócrita quando o seu coração não reflete isso. Ao mesmo tempo, aquele que diz assim, não, eu amo a Deus, eu amo tanto a Deus, mas quando você olha a sua vida, ele é alguém que não se caracteriza por obedecer aquilo que Deus requer dele. Ele não pode dizer que ama a Deus. É como alguém que, aplicando de novo isso ao casamento, maltrata o seu cônjuge, mas diz que o ama. Não, eu amo o meu cônjuge de todas as coisas. Não ama não, ama a si mesmo. Pode ter algum amor ou algum sentimento pelo seu cônjuge, mas o amor que impera na sua vida, o amor que perdura, o amor que é o primeiro, é o seu, é o amor próprio, é o amor hedonista, egoísta, é o amor de si. E põe assim em primeiro lugar, e por isso danifica o seu relacionamento. Do mesmo modo, isso se reflete no nosso relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para o primeiro mandamento, e Deus diz assim, portanto, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo isso sobre o fundamento, olha, sou eu não sou um Deus distante, eu não sou um Deus ausente, eu não sou um Deus mau, eu não sou um Deus que exige coisas demais e não dá e concede nada, ou que é espartano para conceder algo. Não, eu sou Deus que resgatou vocês do Egito, que tirou vocês da escravidão. Eu sou Deus que libertou vocês. Eu sou Deus que ama, o Deus da aliança, o Deus do pacto. Eu sou o eu sou. Eu sou Jeová. Quando Deus fala isso, ele está lembrando o seu povo
que o fundamento da lei é o próprio caráter de Deus, quem Ele é e a sua aliança com o seu povo. Ele está lembrando a este povo que este Deus que dá esta lei como reflexo de si mesmo, como Ele é um Deus santo, puro, justo, reto, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Este é o Deus que está dando, e mais, Ele tem uma aliança com o seu povo. Então, os 10 mandamentos, eles são os mandamentos que valem para todos os homens como um resumo da lei moral que se aplica a todos. Mas, nesse contexto aqui, eles têm uma significância importante, eles têm uma significância especial para o povo da aliança de Deus, baseado no fato de que Deus é aquele que os ama, que os tirou da escravidão, os libertou, e agora este povo vai seguir a sua lei. O grande e maior fundamento, o que está por detrás do primeiro mandamento, é a afirmação de que Deus é o único Deus. Não há outro Deus além de Jeová. Que os deuses são mentira e que toda outra religião é falsa. Isso está muito claro no relato da libertação do Egito, quando lá em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 12, quando é anunciado a 10ª praga, a praga em que o Senhor Deus passaria sobre o Egito, o anjo da morte passaria sobre o Egito para tirar a vida de todos os primogênitos, fica assim dito, Êxodo 12, 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Jeová. Veja, eu vou passar sobre a face da terra, sobre o Egito, sobre a terra do Egito, vou passar sobre ela e ferirei todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei um juízo sobre os deuses do Egito. É como se Deus está dizendo, eu vou decretar a falência desses deuses. Eu vou decretar que esses deuses não são Deus. Eu vou mostrar que esses deuses não são Deus. Deuses coisa nenhuma. Que não há outro Deus além de mim. Eu vou mostrar, então, que eu, Yahvé, sou o Senhor. E isto, irmãos, está claro na lei de Deus em vários textos ao longo de todo o Antigo Testamento, quando o Senhor afirma que Ele é o único Deus e que outros deuses não existem. Que o Senhor Deus é o único Senhor e que, portanto, outros deuses não há. O Senhor Deus, a quem nós adoramos, a quem nós servimos, Ele se coloca na Escritura como o único Deus, o Deus verdadeiro, mas o Deus que é verdadeiro porque Ele é o único, todos os outros são falsos. Não há outro Deus além de Jeová. Ele é o Deus verdadeiro. Curiosamente, irmãos, que no nosso tempo nós tenhamos uma modalidade de fé, por assim dizer, ou de pensamento, muito característica do nosso tempo, da nossa era, que é a negação da existência de Deus, que é a negação de que Deus existe. Na verdade, esta foi a expressão de que Deus não existe, não foi propriamente, não iniciou-se assim. O pensamento começou com a ideia de que Deus morreu. Deus morreu. O primeiro a falar dessa ideia foi um filósofo alemão, Friedrich Nietzsche. Ele viveu entre 1844 e 1900, e ele é considerado um dos grandes pensadores que influenciaram o século XXI. Alguns, inclusive, atribuem a ele e a forma de pensamento de Nietzsche a Primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra Mundial, o modo dele pensar e o que ele e como foi aplicada a sua filosofia. E foi Nietzsche o primeiro que disse que Deus está morto.
Ele foi o primeiro a dizer que o processo de iluminismo, o processo de conhecimento científico, ele eliminou a necessidade de Deus e ele eliminou este pressuposto intrínseco de um Deus na cultura. E ele foi secularizando assim o mundo, e agora o mundo corre livre e solto sem a necessidade de Deus. Nietzsche foi o primeiro a dizer isso. Deus morreu. Não no sentido de Jesus Cristo que morreu na cruz, como nós falamos, né? Deus morreu na cruz, o Senhor Jesus estava lá morrendo pelos nossos pecados, mas no sentido de Deus ter perdido a sua existência. Quase um século depois de Nietzsche ter dito isso, a revista Time, curiosamente, no volume 88, número 14, de 8 de abril de 66, na Páscoa de 66, repercutiu uma nova teologia, né? A teologia chamada teologia do Deus morto, algo que estava surgindo ali na década de 50 e de 60, maiormente nos Estados Unidos, na Europa também, mas maiormente nos Estados Unidos, e que vinha já de várias outras linhas de pensamento originadas no século XIX e na primeira metade do século XX, ela reflete essa ideia, né? E escandaliza, foi considerado naquela época uma capa escandalosa, quando ela diz assim: está Deus morto? Olha só, isso foi a Páscoa de 1966. Foi, portanto, há 54 anos atrás. Muitos de nós nem estávamos vivos, alguns de nós não éramos nem projeto da existência no pensamento dos nossos pais. Mas já há 50 anos atrás, a Time publicou esta capa, e para repercutir essa nova teologia, esse novo pensamento de um cristianismo em que Deus é apenas uma ideia, ele não é uma realidade, de um cristianismo secular, de um cristianismo que nós chamamos de liberal. Isto foi a introdução, por assim dizer, essa revista e todo esse movimento acontecido ali na década de 60, foi a introdução na mídia, né, a introdução na cultura popular de um conceito teológico que já vinha de muito tempo antes disso, filosófico e teológico, e que começou então a se popularizar na cultura e disseminou aquilo que nós chamamos hoje de ateísmo, a ideia de que não precisamos de Deus. Nós, com o conhecimento humano que nós temos e o conhecimento da ciência e do desenvolvimento, nós não precisamos de Deus. Deus pode ficar ou lá no seu canto, se ele existe, fica lá no seu canto, sozinho, nós não precisamos dele, ou a ideia de que Deus não existe e de que a religião é mais nada do que um exercício antropológico, né, de elucubração, de uma emoção considerada mais baixa, menos elevada, um meio de o homem se enganar para que ele possa viver a realidade e as durezas da vida. Então, esse pensamento, ele, curiosamente, se nós pensarmos que essa capa aqui da década de 60, mais precisamente de 66, ela chocou. Hoje, ela certamente não chocaria tanto quanto chocou. Houve vários movimentos nos Estados Unidos quando a revista publicou isso, né? E é uma pergunta, não é nem uma afirmação. A revista não seria ousada naquela época de botar como uma afirmação, né? Ponto de exclamação. Ela colocou: está Deus morto? Esta é a capa. E foi um escândalo, e houve vários movimentos, protestos, pedidos de intervenção e todo tipo de coisa, manifestação nos Estados Unidos, que era um país que era muito mais cristão, muito mais devotado ao Senhor naquela época. Hoje, entretanto, se uma revista publicar algo assim desse tipo, possivelmente causará algum escândalo, mas será muito pequeno, muito pequeno. Nós já passamos desta fase de escândalo quando alguém desafia a existência de Deus. Nós chegamos numa fase agora em que a negação da existência de Deus, ela é comum, ela é normal, ela está banalizada, as pessoas são incrédulas.
E ainda acrescenta-se o fato de que nós devemos respeitar, né? Não vamos respeitar, é a fé de cada um, é o que cada um crê. Se esse aqui não crê, tudo bem, vamos respeitar quem crê. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a lei de Deus, a negação da existência de Deus, ela é considerada um pecado capital, ela é considerada algo que deve ser punido com a pena de morte. Quando alguém nega a existência de Deus, e isso não existia no período da Bíblia, em todo o período da Bíblia não existiu, na verdade, ateísmo, como nós temos hoje, nunca existiu na história da humanidade. Não há sociedade que tenha sido fundada sobre preceitos ateístas, nunca se formou uma cultura, um povo que foi fundado sobre preceitos da inexistência de Deus. Por mais que eles pudessem ter um conceito muito forte de transcendência do seu Deus, da sua divindade, ou mesmo que fosse uma cultura que alimentasse a ideia de um Deus impessoal, mas sempre houve culturas que foram postuladas, construídas, qualquer povo, nação que se encontrou até hoje, por mais isolado que tivesse, por mais primitivo, aqui entre aspas, que ele fosse, sempre viu-se que o homem tinha um conceito de divindade, que uma cultura tinha um conceito de divindade. Portanto, este ateísmo que aí está é uma modalidade da nossa época, é uma modalidade que ainda está a ser testada, vamos dizer assim, na medida em que ele influencia a sociedade e o que ele tem a dar. Na verdade, nós sabemos, né? O que ele tem dado à sociedade é muito pior do que qualquer coisa boa com a qual ele tenha contribuído. Na sociedade israelita, onde não havia ateísmo, mas havia idolatria, e quando alguém deixa o Senhor Deus e se dá a um outro Deus, ele está cometendo esta impropriedade de rejeitar a Deus, que é o único Deus. Olha, pensemos assim, se o Senhor nosso Deus é o único Deus, quando alguém adora um ídolo, ele está cometendo algo muito semelhante ao que é o ateísmo. Porque ele está deixando o Deus verdadeiro por algo que não existe, por uma falsidade, por um engano. Por que alguém deixaria o Deus verdadeiro para adotar um outro Deus? Quando ele está descontente com aquilo que Deus faz. Quando ele não está gostando daquilo que Deus faz. Quando ele está decepcionado com Deus. Quando ele acha que Deus está calado, que Deus está inerte, que Deus não está agindo. É isso que nós vamos falar hoje à noite no sermão de hoje à noite, né? Sobre o Deus calado, o Deus que aparenta estar ausente. Falaremos sobre isso hoje à noite no sermão de hoje à noite. Então, o homem acaba escolhendo um outro Deus. Ele tem a ideia de que o seu Deus morreu, ou saiu, ou foi embora. Curiosamente, naquele episódio de Elias com os profetas de Baal, os irmãos devem lembrar, Elias faz uma proposta a 400 profetas de Baal. Ele diz assim, nós vamos erigir um altar, vocês vão erigir um altar, e vocês vão botar ali o sacrifício, e vocês vão clamar o seu Deus, o Deus Baal, que ele venha consumir o sacrifício mandando fogo dos céus. Eu farei o mesmo. E o Deus que responder é o Deus verdadeiro. Então, primeiro começam os profetas de Baal, e eles fazem ali o seu sacrifício. Colocam sobre o altar, e dançam ao redor, e cantam, e invocam o nome do seu Deus. O texto bíblico diz, da manhã até a tarde. E eles nada conseguem. E o mais curioso dessa passagem é que enquanto eles fazem isso, Elias zomba deles. Ele diz, onde é que está o Deus de vocês? Esse Deus, o que ele está fazendo? E o texto bíblico, na verdade, o tipo de zombaria que Elias faz ali, é interessante porque ela talvez seja muito mais jocosa do que a gente possa imaginar, quando ele diz assim, onde é que está o Deus de vocês? Talvez ele está no banheiro. Acho que ele está no banheiro, acho que ele está ocupado. Elias zomba de um Deus que não é Deus. Evidentemente ele não está sendo irreverente, nem blasfemo, nem desrespeitoso com a fé ou com o Deus
daqueles idólatras, porque o seu Deus não era Deus, era uma invenção, uma mentira satânica. Entretanto, quando o Deus verdadeiro é rejeitado, o Deus real é rejeitado, aí sim algo terrível acontece, cujas consequências são consequências trágicas. Em Êxodo 22, versículo 20, então, é dita a pena daquele que adorar a um Deus estranho. Lá em Êxodo 22, 20 diz assim: quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Idolatria era um daqueles pecados que recebia a punição capital em Israel. Idolatria era um daqueles pecados, uma daquelas transgressões que era passível de, sendo julgado e comprovado, receberia a punição capital de Israel. O povo de Israel foi, portanto, advertido inúmeras vezes a não servir aos outros deuses, e algo muito próximo disso, o povo de Israel foi advertido a não se misturar com os povos ao seu redor que adoravam deuses. Então, assim como eu não sirvo a outro Deus, assim como eu sirvo ao Deus verdadeiro, eu também não vou me associar ao que é idólatra. Isto, na verdade, irmãos, é aquilo que o apóstolo Paulo vai falar no Novo Testamento como julgo desigual. Que comunhão pode haver entre luz e trevas, diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 6. Que comunhão pode haver entre a vida e a morte? Como um cristão, ele pode se associar àquele que é um idólatra? Êxodo capítulo 23 diz assim: não adorarás aos seus deuses, aos deuses dos povos ao redor de Israel. Não lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Quando entrarem na terra, quando vocês possuírem essa terra, aquele povo que está lá, vocês vão eliminar da terra. Vocês não vão se associar com eles, vocês não vão adorar os deuses deles, e vocês vão derrubar todos os elementos culticos, aqui as colunas, né, os postes ídolos, aqueles locais de adoração, vocês vão derrubar. Ainda em Êxodo 23, versículo 32, diz assim: não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Naquele mundo antigo, irmãos, fazer aliança com o povo era fazer aliança com o seu Deus, não havia como, era como se os próprios deuses nos céus estivessem ali se cumprimentando, né? E eles estivessem se aliando. Israel não poderia fazer aliança com nenhum povo. Hoje não é muito diferente. Quando nós nos associamos a idólatras, nós podemos nos tornar passíveis da sua idolatria. É claro que nós não temos como viver isolados. Não há como nós vivemos isolados. O próprio Senhor Jesus reconhece isso lá em João 17, quando ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas nós temos que ser sábios e aqui nós temos que ser prudentes e temos que buscar a sabedoria de Deus para ver que nível de associação que nós temos com aqueles que são idólatras. Algumas associações são proibidas. Algumas associações são proibidas. Por exemplo, casamento, relacionamento. Proibido. Eu acredito, irmãos, que até negócios, no sentido de ter um sócio que é incrédulo, para um cristão, não é recomendável. Eu não diria proibido, mas eu diria que não é sábio, não é recomendável. Eu não diria proibido porque há casos e casos, mas em alguns casos é de fato associar-se à idolatria. E eu tenho visto isso, além do que na prática não dá. Êxodo 23, 33. Eles não habitarão na tua terra. Não deixa eles nem aqui na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, se servires aos seus deuses. Isso te será por cilada. Veja só, é uma armadilha.
Eles vêm com oferta de negócio, com oferta de casamento, eles vão chegando, se instalam aqui, começam a adorar os deuses, você tem que ser tolerante porque já tem conexão com eles, já fez uma conexão prévia, agora que eles estão adorando Deus deles, vocês têm que tolerar. Irmãos, a mesma coisa acontece conosco em várias áreas da nossa vida. E é assim que nós quebramos esse primeiro mandamento. Você pode dizer assim, não, eu não tenho outro Deus, o meu Deus é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro, é o Deus Jeová, é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Entretanto, irmão, perceba que isso tem que refletir em todas as áreas da sua vida, inclusive nos seus relacionamentos. Porque isso é tão importante a Deus que Ele estabeleceu a pena capital, a pena de morte, para aqueles que cometessem isso. E num episódio que se tornou emblemático, aliás, para Israel, lá em Baal Peor, o povo de Israel estava acampado em Sitim, e ele começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas convidavam o povo aos seus sacrifícios e aos seus deuses, ao sacrifício aos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se para os deuses dela. Você viu? Não começa com um convite direto para adoração. Começa com um convite a um relacionamento, né? Com uma proposta. Não, chega aqui, vamos cá e tal. E os homens do povo de Israel, seduzidos pelas moabitas, se juntaram a elas e depois passaram a adorar os seus ídolos. Na verdade, esse é um roteiro que vai se repetir inúmeras vezes. Salomão é aquele que é o mais conhecido na Escritura por ter feito isso. Então, o Senhor Deus, juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Ou seja, pendura eles no madeiro. Esse é o famoso pendurar no madeiro. Ele vai pendurá-los no madeiro pelo pecado que eles cometeram de idolatria. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se ajuntaram a Baal Peor. Isso está lá em Números, capítulo de número 25. Um episódio que depois vai ser lembrado por Josué, lá em Josué 22:17, que fica registrado no Salmo 106, que é mencionado pelo profeta Oséias, lá no capítulo 9. É um episódio emblemático daquele povo que tinha visto o Senhor Deus tirando a mão, mandando as pragas no Egito, abrindo o Mar Vermelho, no alto do Monte Sinai, agindo de maneira... Esse povo, facilmente, pela oferta, né, destas mulheres moabitas, se contaminou. Moisés, antes dele deixar, né, a liderança do povo quando Deus o chamou, ele faz uma última advertência. Ele diz, lá em Deuteronômio 6, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver ao redor de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de toda a face da terra. Veja, quando Deus age com ira e Ele pune estes idólatras, Deus não está destruindo todo o povo e Ele não está anulando a sua aliança. Sempre permaneceu um remanescente fiel, de modo à continuidade da aliança com Deus. Mas várias gerações do povo de Deus foram assim abatidas pela ira de Deus, pela idolatria. Moisés diz de maneira muito interessante aqui, esta é muito interessante porque essa frase parece uma frase de Paulo, né? Parece uma expressão de Paulo, da carta de Paulo. Isso é Deuteronômio 10. Moisés diz assim: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Ó Israel, o que Deus quer de ti, Israel? Ó servo de Deus, você, na nova aliança, o que Deus quer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem.
Veja, Moisés está dizendo assim, ó, não é o que Deus quer de vocês. Não é que vocês temam e andem nos caminhos de Deus e amam e sirvam ao Senhor de todo o coração, obedecendo os seus mandamentos. Veja como o amor está relacionado à obediência aos mandamentos. Eis que os céus dos céus são do Senhor, o teu Deus. A terra e tudo o que nela há. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus único, Ele é o Deus criador. Tão somente, Deuteronômio 10:15, o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós outros, descendentes dele, escolheu dentre os povos como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Esta expressão, né, tanto do versículo 12 lá, quanto do versículo 16 aqui, circuncidai o vosso coração, parece uma expressão da nova aliança, né? Mas, na verdade, isso já era uma exigência na antiga aliança. E aí, então, Deuteronômio 10:17 diz, pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele não pode ser comprado. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 8, combate um pouco deste ateísmo que havia na sua época, um ateísmo invertido, né? Que é o fato de que há daqueles que achavam que são deuses, né? Na verdade, Deus existe, somos todos nós. E ele diz assim, mas se alguém que ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Só há um Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Irmãos, se nós cremos nesse Deus único, nós precisamos amá-lo. Se nós o amamos, nós mostramos o nosso amor por obediência. Obediência aos seus mandamentos na nossa vida prática. Se nós temos fé no Deus único, nós o amamos. E se nós o amamos, o obedecemos. Fé, amor, obediência caminham juntos. E isso é demonstrado, nós estamos aqui partindo para o fim, para a conclusão, em uma atitude principal e fundamental, que vem junto com a fé, o amor e a obediência, que é o louvor. Se alguém ama a Deus, tem fé de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o único Deus. Alguém tem prazer em estar na sua presença, em adorá-lo, em servi-lo. Isso é parte da obediência que é devida a Deus. A parte mais agradável da obediência que é devida a Deus é a adoração. Muitos textos da Escritura refletem esse louvor à singularidade de Deus. O Salmo de número 16, por exemplo, diz assim, versículo 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor, porém, é a porção da minha herança, o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. O Salmo 96, bastante conhecido, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E assim segue o Salmo 96.
O apóstolo Paulo, lá em Romanos 16, louva o Senhor em doxologias, né, como são muito comuns nas suas cartas, quando ele diz: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. O mesmo ele faz lá em 1 Timóteo 1,17, quando ele diz: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O cumprimento mais nobre, mais verdadeiro do primeiro mandamento é a adoração pura. É o quedar-se diante de Deus, adorando a esse Deus único, verdadeiro, Deus invisível, mas real, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e Deus providente. A adoração é, de fato, o maior reflexo do cumprimento do primeiro mandamento. Aquele que ama a Deus o coloca em primeiro lugar. Este primeiro mandamento, irmãos, ele decorre fundamentalmente não do nosso preocupação em não cometer idolatria, mas ele decorre fundamentalmente do nosso amor por Deus. O amor que nós devemos ter por Deus é um amor acima de todas as coisas. Aquele que ama a Deus, acima de todas as coisas, coloca Deus em primeiro lugar. Logo, qualquer outra coisa na nossa vida, que em uma situação, ou por um período, ou numa determinada decisão, nós colocamos em primeiro lugar, antes de considerar ao Senhor Deus, nós estamos cometendo assim a quebra do primeiro mandamento e a idolatria, nós estamos amando. Seja o marido, a esposa, os filhos, o trabalho, o dinheiro, seja o medo de algo que nos faz agir, colocando a Deus em segundo lugar. Qualquer coisa que seja, é a quebra do primeiro mandamento. A grande notícia que nós temos é que, a grande boa nova, né, que nós temos, é que o nosso Deus é um Deus de graça, que sabe que nós quebramos os mandamentos e que quando nós assim percebemos que temos deixado a Deus em segundo lugar e quebramos o seu mandamento, nós podemos retornar a Ele e clamar a sua graça e misericórdia, e Ele nos recebe de volta para si, como fez inúmeras vezes com o povo de Deus, como vimos na Escritura. Assim concluímos esse primeiro mandamento, irmãos. Nós vamos orar e depois eu tenho alguns avisos a dar à igreja. Pai bendito, nos ajuda a nutrirmos cada vez mais uma fé firme, uma fé perseverante no Teu poder, na Tua graça, na Tua soberania de todas as coisas, ó Deus, de modo que o nosso amor, movido por esta fé, ele se traduza em obediência à Tua lei. Que o nosso amor seja amor à Tua lei. Que o nosso amor seja amor às coisas que Te agradam, ó Deus, às coisas que Tu ama. Porque sabemos, ó Deus, que quem Te ama, ama as coisas que o Senhor ama. Assim, nós clamamos a Tua graça sobre nós. Porque há ocasiões, ó Pai, em que temos quebrado este mandamento. Em que temos colocado ou homens, ou coisas, ou a nós mesmos à frente de Ti. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa o nosso pecado. Limpa o nosso coração. Restitui, ó Deus, de fato, a Tua primazia em nós por meio da graça de Cristo e da obra do Santo Espírito em nosso coração. Assim, ó Deus, ser Tu glorificado, ó Deus único, imortal, invisível, Deus real, todo-poderoso. A Ti, ó Deus, seja a glória pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus oramos.